excelente bate-papo. Falamos aqui com o Thiago Forte, falamos do papel do CEO, falamos muito de cultura, de talento. A conversa sobre carreira lidou muito com isso. Falamos dos inventores da Brasilata. Falamos da transação que você completou em 2024, que foi a primeira transação na sua gestão e como que foi isso. Estamos aqui com o Thiago Forte, grande amigo meu e CEO da Brasilata. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Zé. Obrigado pelo convite. É um prazer. Eu queria que você contasse para o público quem é você. Tá bom. Bom, eu sou, como você bem disse, Thiago Forte. Eu sou administrador de empresas. Fiz um MBA fora em Barcelona. Adoro o que eu faço. Estou na companhia há 24 anos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a longevidade, carreiras longas, o que é um pouco o maior desafio, acho que, dos dias de hoje. Sou corintiano, pai de 3 filhos, amo esportes e é a primeira vez que eu participo de um podcast e eu só estou fazendo porque é você que me convidou, porque senão dificilmente eu me exporia. Eu pareço que não sou tímido, mas eu sou um pouco. Bom, obrigado. Fica mais especial esse episódio e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Thiago, me conta uma coisa. O que é ser o CEO de uma empresa familiar, capital nacional, como o meu irmão gosta de dizer, que já fatura seus R$1 bilhão por ano? Bom, o cargo ele pode dizer algum glamour, mas na realidade não tem glamour nenhum. Como o seu irmão bem disse, então, capital nacional, estando aqui no Brasil, é aquela luta diária, né? Então você é visto pelo setor público como o inimigo, então o empresário é sempre o que está arrumando algum jeito de burlar a lei, de sonegar. Muitas vezes pintado por muita ideologia como vilão, né? Então o inimigo aquela velha discussão do capital-trabalho, uma coisa arcaica que sempre existiu, e num ambiente extremamente desafiador que é o Brasil, uma crise a cada 2 anos, mais as crises que vêm do mundo, incertezas e na realidade assim o cargo pouco importa. O que fez a gente chegar, e eu particularmente estar onde eu estou, foram muitos anos de preparação, amar o que eu faço, eu amo de verdade, óbvio, nem todos os dias são agradáveis, mas eu não me imagino fazendo qualquer outra coisa. Então, isso acaba, quando você gosta do que você faz, você acaba se divertindo, né? No sentido assim mais literal. E eu me divirto lá, com todos os problemas, mesmo em anos difíceis, a gente se diverte. A gente costuma dizer lá na Brasilata que não se separa o trabalho da vida pessoal. Não existe vida profissional, vida pessoal, né? Às 5h30, 6 horas da tarde, 7 para quem é banqueiro, 8. Você não desliga o seu botão de vida profissional para ir para casa. É uma coisa só. Então, se você não está bem no seu casamento, isso vai contaminar o seu desempenho. Se você não está legal no seu trabalho, você vai contaminar o seu casamento. Então, eu acredito muito, e lá na Brasilata a gente fala demais disso, do clima organizacional. A gente sempre teve esse mote de que não existe cliente satisfeito com funcionário insatisfeito, por exemplo. Então isso mostra muito um pouco do que a gente tem como desafio. E, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande, porque são 1.200 famílias que dependem diretamente desse trabalho. E as coisas chegam até nós. Acho que é muito comum eu ando na fábrica todo dia, você sabe bem, no mínimo 2 vezes por dia, e as pessoas param. Acho que o fato deles me pararem para conversar e para trazer problemas e para trazer coisas do dia a dia ajuda demais as pessoas a terem esse sentimento de pertencimento, sabe? E eu procurei sempre, desde o começo, manter os canais abertos. Então isso... sou convidado para casamento de funcionário, para culto de igreja, para... Enfim, e é uma honra isso, porque isso é como você acaba se portando no dia a dia. Então eu procuro ser muito acessível, não só
entre os meus pares e entre acionistas e conselho, mas principalmente com toda a comunidade em volta ali do nosso ambiente de trabalho. Clientes, fornecedores, todo mundo. Compartilha com a gente, não sei, uma decisão sua como CEO que foi importante nessa jornada e que fez muita diferença para a empresa. Olha, eu estou há 11 anos no cargo, estou há 24 na companhia, 11 anos no cargo, e acho que é difícil dizer um projeto só, mas a mudança de São Paulo para o interior foi um fator muito importante. Então, a gente estava aqui num bairro que é praticamente o centro de São Paulo, na Barra Funda, espremido, um monte de restrições, IPTU altíssimo, restrição de circulação de caminhões e de barulho, cheiro, porque era um bairro industrial e acabou, por vocação, virando imobiliário, né? Muito crescimento de residências e escritórios. Então a gente acabou virando um problema para o bairro. Ao mesmo tempo, isso trouxe uma oportunidade muito grande, porque a valorização do imóvel foi bastante expressiva. Só que você mudar uma planta que é 50% do faturamento e que tinha na época 500 funcionários é um baita desafio, né? Não é uma mudança de um call center, é uma indústria, tem máquinas de 30, 40 metros, mais a logística disso tudo, processos interrelacionados. Então, eu acho que isso daí foi um ato de muita coragem. Nós mudamos isso um pouco antes da primeira eleição do Bolsonaro, em 2018. O Brasil andava ali nos finais de Dilma II e aquele governo tampão do Temer, né? O Brasil andando de lado, recessão, a economia andando bem mal, inflação alta. E a gente tomou essa decisão que eu acho que foi muito corajosa, mas ao mesmo tempo ela arriscada. Não dá para dizer que não foi arriscada, porque no final das contas destravou um valor muito grande para o acionista dos dois lados. Primeiro pela valorização do terreno, que hoje virou um mega empreendimento com 8 torres residenciais. Nossa. E do outro lado, porque a empresa foi para um lugar melhor, onde ela podia crescer, tinha espaço, onde para o pessoal foi muito bom, as pessoas que saíam, e assim, isso foi um golaço. Vou dar um número para dizer como é que a gente mediu o sucesso. Primeiro porque foi para um lugar melhor e que era mais barato e com a logística melhor do que tinha na Barra Funda. Mas vamos esquecer isso. Para as pessoas, que são 500 funcionários, o nosso setor é um setor de mão de obra intensiva, que demora-se muito para treinar, formar, né, os talentos. Então, manter o máximo de pessoas era fundamental. Quando nós fizemos um pouco a localização, não foi por acaso, a gente plotou o endereço do Google Maps de um por um dos funcionários e vimos que existia determinada região da Grande São Paulo onde faria mais sentido, que ou melhoraria ou ficaria igual para a maioria das pessoas. Esse foi o nosso principal motivador, então, assim, o fator decisório. E o fato é que dessas 500, quando a gente olhou no mapa, a gente falou, putz, uns 70, 80 não tem como ir. Não tem mesmo, porque primeiro o cara depende de transporte próprio e tem que estar às 6 da manhã, que é o primeiro turno. Então ele teria que acordar às 1 da manhã. Ele depende de transporte público. Isso. Então, mesmo que se ele quisesse, ele não conseguiria, porque não está aberto o metrô, o trem para ele chegar o ônibus para chegar no trem e assim por diante. Então a gente falou, 70, 80 não vão. Pessoas, né? Pessoas, desses 500. No final das contas, só 20 não vieram. E desses 20, 12 aceitaram o PDV que a gente ofereceu, né? Os outros 8 viraram ações trabalhistas, né? Não preciso nem dizer. Mas o fato é que, para esses caras que moravam, por exemplo, no extremo sul de São Paulo e tinham que ir para Jundiaí, ou moravam no extremo leste, lá em São Miguel, Hermelino Matarazzo e tal, esse cara falou, pô, me ajuda no começo com um fretado, a gente organiza, tem umas X pessoas aqui, a gente vai numa vanzinha e depois eu me comprometo a me virar e mudar para um lugar mais perto. E foi um golaço, porque, pô, o cara mudar, tirar o filho da escola, mudar de cidade, não é algo trivial, né? Então mostra uma lealdade fantástica com a empresa. E isso, para mim, foi muito impactante, porque só de PDV, o que a gente economizou, faz a conta aí,
Normalmente uma rescisão entre custos e liberação de salário, para uma empresa como a nossa, que tem uma carreira longa e, portanto, o cara acumula um FGTS grande e a multa incide sobre isso, dá de 8 a 10 salários. Faz 8 a 10 salários vezes 50 que deixaram de sair. É uma economia brutal, né? Então, eu acho que esse foi um grande feito da nossa gestão. E não é só minha, porque eu não teria tomado essa decisão sozinho. Claro. E assim, eu entendo que a qualidade de vida dos funcionários melhorou. Pois é, eu ia chegar nisso, né? Muita gente que mudou fala, putz, cara, obrigado por ter feito isso, porque antes ele demorava 2 horas para chegar na Barra Funda, agora ele demora 15, 20 minutos. Quer dizer, é incrível. Fora a qualidade, porque você está numa cidade que é um dos melhores IDHs do Brasil, você sai da grande São Paulo, que tem violência, que tem, enfim, uma série de restrições que a gente já sabe. Então você está indo para o interior, só que é um interior a 40 quilômetros daqui. É maravilhoso. E para você mudou muito pouco. Quanto tempo você demora para chegar na... Antigamente eu demorava 20, hoje eu demoro 35. Só que é sempre 35. Né? Que os 20 às vezes podiam ser 45, 50. Hoje são 35 todo dia. E onde eu vou ouvindo podcast, vou divagando, vou no silêncio, mas com outro clima, né? E clima é muito importante. Eu vou repetir muito isso porque eu acho que esse é um dos maiores desafios de todas as empresas, de qualquer setor, que é a retenção e o que segura, né? O que a gente estava falando um pouco antes não é salário que segura a gente. Salário segura, óbvio que assim, salário ajuda a contratar. Então, se você quer que alguém venha trabalhar para você, você vai oferecer um salário, o cara vem. Mas o que ajuda o cara a ficar não é salário. São outros reconhecimento. Esse reconhecimento não é necessariamente monetário, aliás, muitas vezes não é. Um reconhecimento moral, né, do trabalho que ele fez, do tempo que ele está ali. Um plano de carreira, né, e como ele vai desenvolver as habilidades dele, aprender novas coisas. Então, né, vocês como educadores sabem muito bem disso, como é importante quando você oferece alguma vaga, o que não tem de gente interessada, e tem muita gente interessada, né, em aprender e se desenvolver em determinada área, você mesmo, né, é um exemplo disso, né, pós-doutor e não para de estudar, que é isso, né, hoje em dia é muito importante. Então, quer dizer, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade e tem muito desafio aí. Então, acho que a gente, como empresa, né, nós como empresários, temos que fazer o máximo para atrair, reter e melhorar. Porque o grande desafio hoje do país, né, você sabe melhor do que ninguém isso, é a produtividade. O Brasil hoje, está estagnado há 20 anos com o mesmo nível de produtividade. Dá até para dizer que caiu marginalmente. E com esse tipo de gente nova que está chegando no mercado, que gosta de ficar pouco, é muito difícil você aumentar a produtividade se você deixar no piloto automático. Entendi. Vamos falar um pouco mais sobre isso no módulo de carreira. Ainda no seu papel de CEO, eu lembro que, junto com a sua nomeação para CEO, a Brasilata criou um conselho de administração. Fala um pouco como é que foi essa transição para um formato do fundador com o CFO, depois o CFO que virou CEO, para uma outra governança um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada, que divide, né, em assuntos de sócios na Assembleia de Acionistas, assuntos de conselho de administração e o papel do executivo, né, do diretor. Bom, você explicou muito bem o que nos motivou, o que ocorreu. E aí eu vou contar o que nos motivou a fazer isso. E basicamente é o aumento da complexidade. Então, assim, o aumento da complexidade societária é que fez, se necessário, fundamental, esse aumento das amarras, por assim dizer, das estruturas de governança. Então, eu vou dar um exemplo. Antigamente, meu avô era dono sozinho, praticamente, ele tinha um sócio minoritário, ele era o conselho. Ele decidia ali no tete-a-tete, ia almoçar,
Ó, Securato, é isso, vamos fazer, não, acho que está muito, vamos investir menos, ano que vem vamos pagar menos dividendo, porque a gente vai ampliar a fábrica tal e não sei o quê. Então, você está feito, acabou, né? A partir do momento que você aumenta o número de sócios, isso veio por conta das sucessões, primeiro com o falecimento do meu avô, e a entrada das filhas no negócio, assim como os outros sócios que já foram ficando com mais idade também numa situação divisão, né? Entrada de novas pessoas, fez com que a gente precisasse criar mecanismos. Então, o primeiro deles foi um acordo de sócios. A gente não tinha um acordo de acionistas. Todos os direitos e deveres que a gente tinha, basicamente, eram tácitos. Então, tinha um acionista minoritário, o cara tinha o tag-along. Se meu avô fosse vender, ele falava pro cara, ó, você vai ter que vender também, você vai vender no mesmo preço que eu. Ponto, acabou. Ele era o tag-along junto com o sócio minoritário. Quando você aumenta esse número de pessoas e esse sócio que sempre foi o CEO e estava saindo da vida executiva, precisou-se então formalizar tudo isso, né? Afinal de contas, meu avô não estava mais, ele ia ter que interagir com as filhas do fundador, né? E mais os netos, no caso eu era o principal representante e meu primo. Então, quer dizer, precisou-se formalizar isso. Então, criou-se um acordo de sócios, um acordo de acionistas, com todas as cláusulas de direito de preferência, tag-along, drag-along, conselho de administração, o que é matéria. E aí, a família decidiu por bem se fazer representada por pessoas do mercado. Então, não tem ninguém da família, a não ser meu primo, que é o presidente do conselho, mas os outros todos são indicados, são pessoas que vieram de mercado, que já têm essa vivência e que, no final das contas, recebem, né? Mas dão um ar e dão um apoio efetivo mesmo para a administração. Então, eu me sinto muito apoiado. Se eu tivesse que cortar custos, como a gente está tendo que cortar agora, o conselho não seria uma delas, certamente, porque ele dá essa disciplina, ele dá esse guidance estratégico. Então, essa foi uma grande experiência, né, para todos, porque no final das contas, quem estava na operação, né, acabou indo para o conselho, então trocou o chapéu. É muito difícil, eu imagino, separar essas duas coisas, mas foi algo muito importante, assim. E o próprio conselho, ao longo desses 10 anos, que basicamente permanece a mesma formação, indo muito na linha do que é a empresa, né, das pessoas ficarem muito tempo, conhecerem e tal. Daqui a pouco você vai falar o Securato da Brasilata, o conselho da Brasilata, né? Uhum. E, então, é muito gratificante e foi muito importante para a companhia, porque são 10 anos já, 11 anos de conselho, e como que a gente já evoluiu, você sabe muito bem disso, né? Acho que as primeiras reuniões em comparação com hoje, tudo é uma evolução. Os próprios temas que a gente trata, eu acho que deram uma sofisticada, né? Eles modernizam-se e se sofisticamos, nos sofisticamos, né? Para mim é um privilégio participar do Conselho da Brasilata, mas o assunto não sou eu, é o meu convidado, que hoje é você. Mas, de fato, eu vi o conselho sendo montado, no começo um caráter mais informacional, depois ele vai para um lado operacional. Hoje ele é muito estratégico, né? O nível da discussão é diferente, o nível dos problemas que a gente discute. O conselho se diversifica um pouco, né? Até com a entrada da Roberta, trouxe um outro chapéu que a gente não tinha antes. Então, é uma empresa viva, né? Um conselho também é vivo. E eu acho que talvez o Brasil tem muitas empresas familiares, né? No estágio, companhias de tamanho médio, grande, e mesmo as menores, e que tem esse desafio. E quando me perguntam, né? Eu acho que não existe uma fórmula. Tem que ser tailor-made. Eu acho que existem passos que são comuns a todos. A necessidade de aumentar a governança é o grande motivador. E como que a gente vai aumentar a governança? Como a gente vai melhorar? Tem companhias que estão mais maduras para fazer isso, tem companhias que estão menos maduras. O importante é você ter onde você quer chegar. E aí, ao longo do tempo, você vai montando,
putz, no primeiro ano vai ser assim, no segundo ano eu quero aumentar para isso, e assim por diante. Eu acho que não existe fórmula pronta, mas no nosso caso, eu acredito também que foi um grande sucesso. Eu vejo hoje, em reuniões com bancos, com companhias de private equity e tal, todos, quando a gente fala do conselho, da companhia, eles já estão muito mais, né? Você mesmo já foi procurado, e até negócio a gente já fechou por conta de indicações, né? De saber que você trabalha lá e que podia fazer a ponte. Então, acredito muito no poder das conexões também. Boa. E sonhando um pouco para o futuro, aonde você gostaria de levar a Brasilata no futuro? Aí você escolhe 10 anos, 20 anos, 50 anos. Eu acho que o grande desafio do Brasil... Como com o chapéu de CEO, tá? Claro. O grande desafio atual é consolidar o mercado brasileiro. A gente fez uma primeira transação ano passado, né, de M&A. Já havíamos feito muito lá no passado. No passado, quando eu digo, década de 80, nem era na minha gestão, mas já havíamos feito 2 ou 3 M&As na época. Então, só que mesmo líder no mercado, né, a Brasilata ainda tem um potencial de consolidar, né? Então, eu acho que a governança, voltando no tema anterior, é um grande trunfo para isso, porque quem tem sócios e quem já colegia uma série de decisões pode trazer gente de fora, outra família, outras famílias, para sentar no mesmo conselho e colegiar as decisões, né? Nós não temos... O fato de termos acionistas minoritários, eles quase que eram a nossa parte de companhia aberta, em que a gente presta conta e colegia muita coisa, mesmo tendo o controle da companhia. Então, eu acho que, do ponto de vista de governança, a gente está pronto, né, para ser esse agente consolidador, e aí, de novo, isso ajuda demais, né, tanto do ponto de vista de ir a mercado. Os bancos veem com bons olhos uma companhia que tem balanço auditado, que não tem caixa 2, que está no relacionamento, já fez uma primeira operação no mercado de capitais, com CRI, enfim, debentures. Então isso vai criando um relacionamento para um passo maior, né? Então esse é um grande desafio da consolidação. E eu acho que a gente tem como ambição, e já estamos no caminho, ainda que incipiente, de ser uma companhia que vende tecnologia para fora. Você sabe muito bem, a gente tem mais de 100 patentes, né, o que é muito raro num setor como o nosso, maduro, né, de fabricação de latas, mas recentemente a gente desenvolveu 2 tecnologias muito revolucionárias, que foram patenteadas. E hoje a gente, pela relevância e o potencial que elas têm, a gente fez o spin-off dessas 2 tecnologias, criamos uma empresa que é controlada pela Brasilata e que tem a participação tanto da pessoa que desenvolveu essa tecnologia, como de outros 2 executivos, que são os que tocam a operação, e a gente está licenciando e vendendo essa tecnologia para fora, para outras fabricantes de lata no mundo. Uma dessas tecnologias foi desenvolvida com a HP. Essa divisão da HP é uma divisão da HP que fica em Israel, por exemplo, que é um berço da tecnologia, de inovação mundial. Então, mostra um pouco do nosso. Então, a gente quer se colocar como agente consolidador no Brasil, mas talvez nossa maior ambição seja ser reconhecida como uma empresa de tecnologia que não só usa isso para o seu crescimento e para a sua vantagem competitiva, mas para vender, ter essa receita com outras empresas no mundo. Legal, bacana. Sabe o que acontece quando a gente produz um conteúdo que é interessante, que é relevante, mas acabou saindo do roteiro? Aqui no Diário de um Banker, a gente transforma numa pílula. Essas pílulas são vídeos de 3, 4, 12 minutos, vídeos curtos, mas com começo, meio e fim. Sempre de uma discussão que surgiu no programa, que é bacana, que é interessante e tem começo, meio e fim. Confira a pílula e o episódio completo, pois os conteúdos são diferentes.